O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, querida família, espero que você esteja reunido aí na sua casa com as pessoas mais importantes da sua vida, com a sua família. Nós que celebramos hoje em memória de todas as famílias, pedindo e suplicando a bênção, o amor e a misericórdia de Deus. A liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos coloca justamente diante deste Deus. Um Deus que nos ama. Desde o momento da criação, Deus nos amou. Um Deus que quer o nosso bem. Um Deus que quer a minha, a tua, a nossa felicidade. Esse é o nosso Deus. Um Deus que é criador, um Deus que é libertador, um Deus que fala pelos profetas durante toda a história salvífica, esta linha até a chegada de Jesus Cristo, um Deus que nos salva através dele. Deus é salvador por causa de seu Filho. Os nossos pecados foram todos lavados, fomos purificados. É este Deus que se manifesta hoje diante de mim, que se manifesta hoje diante de você, que te ama e que quer a sua máxima realização. E o Evangelho de hoje nos fala justamente deste Deus. Um Deus que sempre quer nos curar. Um Deus que sempre quer o nosso bem. Por isso, nós ouvimos no Evangelho de hoje, que está lá justamente em São Mateus, no capítulo 8. A vida em Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, é uma vida de cura, é uma vida de compaixão, é uma vida de amor, é uma vida de misericórdia. Que possamos viver em Jesus, que possamos estar presentes ao lado dele sempre. Eis que um leproso, segundo a narrativa de Mateus, um leproso se aproxima de Jesus, se ajoelhou diante dele, veja só, a humildade daquele doente. E nós sabemos que no tempo de Jesus, especialmente os leprosos viviam lá no vale dos leprosos, afastados de toda a sociedade, e a condição deles era de humilhação. Os judeus já diziam: se você tem alguma doença, é justamente por causa da famosa doutrina da retribuição. Ou você pecou, ou alguém da sua família, ou algum antepassado. Os leprosos eram humilhados diante da enfermidade, diante da condição. Quando caminhavam ainda pelas ruas e alguém se aproximava, ele precisava gritar para que as pessoas se afastassem dele. Leproso, leproso. Aí as pessoas se afastavam porque a lepra, nós sabemos, amados, é uma doença contagiosa. Mas aquele homem, ele conhecia Jesus. Eu tenho certeza disso. Que no seu coração, ele sabia que ele poderia se aproximar de Jesus, porque Jesus não ficaria doente, porque Jesus de fato é o Filho de Deus, é o Messias, o esperado por todos. Por isso aquele homem, aquele leproso,
diante de toda a sua condição de exclusão, diante de uma sociedade que o excluía e o humilhava, quando ele avista o Senhor, ele corre ao encontro de Jesus. Ele se ajoelha. Já pensou você se ajoelhando diante de um estranho? Ele se ajoelha diante de Jesus, porque ele sabia quem Jesus era. Ele reconheceu Jesus. A sua fé lhe mostrava isso, amados irmãos e irmãs. Então ele se ajoelha diante de Cristo e diz: Senhor. E essa frase chama muito a nossa atenção. Se queres, tu tens o poder de me purificar. Senhor, se queres, se podes. Não é o que ele diz. Ele não questiona a divindade de Jesus. Ele poderia dizer: olha, Senhor, será que o Senhor pode me curar? Será que o Senhor consegue? O Senhor tem força para isso? Não. Ele não questiona a messianidade de Jesus, amados. Ele não questiona a divindade, nem o poder. Mas o que ele questiona é a vontade de Cristo. Ele não diz, se podes. Não. Ele diz, se queres. Se o Senhor quer, o Senhor pode. Aí sim. Ele confia em Jesus. Ele sabe que o Senhor pode, que o Senhor quer. E de fato é isso que acontece na vida dele. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. E é isso que o Senhor quer para todos nós, queridos irmãos e irmãs. O Senhor quer a cura. Jesus quer a cura. Jesus quer a nossa libertação. Jesus não quer que soframos. Não. Quem traz o sofrimento, quem traz a morte, quem traz a escravidão é justamente o pecado. Assim como nós ouvimos na primeira leitura do segundo livro dos Reis, a infidelidade de Israel, ou seja, o pecado conduz o povo para a vergonha, para o cativeiro e para a escravidão. Somos colocados aqui hoje diante do exílio do povo de Israel, ou melhor, a segunda deportação para a Babilônia. A história de Israel nos fala de pelo menos duas, queridos irmãos e irmãs. Provavelmente a primeira tenha acontecido no ano 598 a.C. E depois de 9 anos, o rei Sedecias, um chamado rei vassalo, que era submisso a Nabucodonosor, que fora colocado no poder ali em Judá, ao lado do templo de Jerusalém, como representante de Nabucodonosor, aliado com o faraó do Egito, ambos tramaram, dentro de um contexto de motim, uma rebelião. Mas as coisas não saíram como eles imaginavam. Antes disso, pouco tempo, esta parceria com o Egito não deu certo. O faraó morreu. O próprio profeta Jeremias criticou, dizendo: não faça isso. Siga agora os desígnios, diante daquilo que foi construído. E mesmo assim, Sedecias não ouviu a voz do profeta. Escolhido como um rei vassalo, escolhido pelo próprio Nabucodonosor, ele devia obediência a ele. Mas dentro deste contexto de motim, de revolta, pela segunda vez, aí sim, no ano 587, Nabucodonosor envia o seu exército e domina o reino de Judá e domina Jerusalém definitivamente. Assim como nós ouvimos na leitura. Suas muralhas foram quebradas, suas muralhas foram destruídas, o templo foi queimado, a cidade toda saqueada. E Sedecias tentou fugir para longe, mas foi perseguido, capturado e levado até a presença do rei, juntamente com os seus filhos. Queridos irmãos e irmãs, vejam só como o pecado traz consequências sérias para a nossa vida. Ao lado dos seus filhos capturados, Sedecias viu o rei matar toda a sua família, toda a sua linhagem, todos os seus filhos. E após vir a morte, o extermínio,
de toda a sua casa, teve os seus 2 olhos perfurados, como pena, como sentença, por se voltar contra o rei Nabucodonosor. A cidade toda saqueada, destruída, os grandes, os importantes da cidade, do reino de Judá, foram levados como escravos para a Babilônia. Restando apenas ali um grupo pobre, de gente simples, de alguns vinhateiros e agricultores, conforme nos fala a palavra de Deus. E o Salmo 136 nos coloca diante deste mesmo contexto de saudade da nossa terra, de saudade da nossa pátria. O povo de Israel, agora como escravo, sentava às margens do rio da Babilônia. Sentavam ali chorando com saudades de Sião, com saudades da sua pátria. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Eram humilhados, queridos irmãos e irmãs, diante deste contexto da escravidão. E o pecado tem esse poder dentro da nossa vida. Nos escraviza, nos destrói, nos humilha, nos condena. Mas em Jesus a vida é diferente. Em Jesus a vida é totalmente renovada. Porque o Senhor pode e Ele quer a nossa salvação. O Senhor pode e Ele quer a nossa cura. O Senhor pode e Ele quer a nossa libertação, a nossa felicidade. O povo de Israel, depois de quase 50 anos no exílio, experimenta finalmente a libertação, porque o nosso Deus é misericordioso. É diante deste contexto da misericórdia que Ciro, rei da Pérsia, invade a Babilônia, e tomado por um chamado de Deus, conduz novamente o povo de Israel à sua pátria. Que o Senhor agora possa nos libertar de toda a enfermidade, que o Senhor agora possa nos libertar de toda a escravidão, de tudo aquilo que nos traz sofrimento, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos conduza a uma vida de alegria, a uma vida de felicidade, porque é esta a vontade de Deus. Tudo isso que está acontecendo no mundo não é a vontade de Deus, queridos irmãos e irmãs. Que cada um faça a sua reflexão aí em casa. Todo esse contexto de pandemia que nós estamos vivendo não é a vontade de Deus, porque o nosso Deus é um Deus da vida. É um Deus que derrama sobre nós e quer continuar derramando a sua cura, a sua compaixão, o seu amor, a sua misericórdia. Eu tenho visto nos meios de comunicação que o Brasil se tornou o primeiro país no mundo com o maior número de pessoas curadas do coronavírus. Vocês ouviram isso? O Brasil, o nosso país. Porque é isso que Deus quer para nós. A cura, a libertação, a vida nova, sem sofrimento, sem dor e sem morte eterna. Que hoje a cura desse leproso seja também a nossa cura. O Senhor pode e Ele quer nos curar. Ele vai nos libertar. Por isso confie a sua família ao Senhor neste momento. Que nós possamos, nesse instante, olhando para a imagem da Sagrada Família, de Jesus, Maria e José, apresentar a ela uma oração do fundo do nosso coração. Que você em casa, neste momento, olhando para a imagem da Sagrada Família, possa pedir e consagrar agora a sua família a ela. Vai lembrando os nomes das pessoas que fazem parte da tua família. O nome dos pais, vivos ou falecidos. Os nomes dos filhos. Vai lembrando o nome do marido, da esposa, Senhor Jesus. Vivendo em família com Maria, tua mãe. E com São José, teu pai adotivo, santificastes a família humana. Vive também conosco em nosso lar, e assim formaremos uma pequena igreja, pela vida de fé, de oração e amor,
amor a Ti, Senhor, amor ao Pai, aos irmãos, em união no trabalho, respeito pela santidade do matrimônio e esperança viva na vida eterna. Tua vida divina, alimentada nos sacramentos, especialmente na Eucaristia, e na Tua palavra, nos anime a fazer o bem a todos, de modo particular aos pequenos e aos necessitados. Em profunda comunhão de vida, que nos amemos na verdade, perdoando-nos quando necessário, diante de um amor generoso, sincero e constante. Ó Sagrada Família, afasta do meu lar, afasta tudo aquilo que é mal, as doenças, as fatalidades, afasta esse vírus, Sagrada Família, da minha casa, a violência, o egoísmo, a infidelidade, afasta a traição, afasta o divórcio, Sagrada Família, o egoísmo, a falta de diálogo, os vícios, a rebeldia, as falsas crenças e ainda toda influência do mal e do demônio. Toca agora a minha casa, a minha família. Desperta nesta família que reza comigo, que nos assiste, que reza conosco pela televisão, vocações para o serviço, vocações para o ministério dos irmãos. Desperta nesta família vocações sacerdotais, religiosas, vocações para o bem. É disso que nós precisamos. Que os nossos jovens conscientes e responsáveis se preparem dignamente para o santo matrimônio. Senhor Jesus Cristo, dá enfim a esta família coragem nas lutas, conformidade nos sofrimentos, alegria na oração e perseverança na fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém.